Senhor Jesus, nós te invocamos juntos, muito gratos por estarmos juntos, muito felizes por aqueles que aqui estão, muito felizes por aqueles que não estando aqui, no entanto, recebem o que aqui está sendo gerado e recebem com avidez. E eu quero pedir que tu nos alcances a todos, a nós aqui perto e aqueles que estão longe, mas que estão diante de ti, porque nós não construímos 3 tendas, porque nós cremos no Deus que não habita em tendas, nem em nada feito pela mão do homem, mas habita com o quebrantado e com o contrito de coração. Por favor, prepara a nossa mente, o nosso entendimento para a tua palavra. E agora coloca em nós aquele bom espírito, bom coração, aquela mente reverente, cheia de adoração, aquele espírito que se curva em verdade e que quer aprender não para saber, mas para provar, para viver, para experimentar e para manifestar. Eu peço que seja assim em todos nós, com todos nós, orando também pela filha do jovem, pela Mariana, mulher do Kenneth, pela Adriana e pela Lourdes, mulher do jovem, que estão com ela ali no hospital, enquanto ela dá à luz no processo do parto. Que tu a visites e que o que é natural e tu criaste para que seja natural, aconteça com toda naturalidade e saúde, e que ela cresça na experiência de ser mãe, e o Kenneth também, e o jovem a Lourdes na experiência de se tornarem avós, e traz essa criança ao mundo sob a tua bênção. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente querida, quarta-feira passada nós paramos nas 3 tendas, aqui em Mateus, no capítulo 17. Não foi isto? E para vocês eu não preciso fazer nenhum tipo de repetição, assim espero, porque eu fico com pena dos que estão sendo fiéis desde o início sem faltar nunca e que tem que ficar ouvindo as minhas digressões, às vezes de 20 minutos, 25, para eu entrar no que nós tínhamos deixado da última vez. De modo que todo mundo sabe como proceder. Se você não estava aqui na quarta-feira passada, aqui que eu digo é do outro lado, ali na tenda, é a mesma coisa. Então, se não estava aqui na quarta-feira passada, vá lá no site da Vem VTV, entre nas reuniões com o Caio, que são essas reuniões de quarta-feira, e veja lá as últimas reuniões de quarta-feira, na sequência do Caminho do Discípulo. Baixe, assista, veja, reveja, internalize, você não terá perdido nada assim. Na quarta-feira passada, eu disse que nós tínhamos tido 3 etapas até agora nessa nossa jornada de estudo no livro de Mateus sobre o caminho do discípulo. Nós iniciamos em Mateus no capítulo 16 e nós vimos que o elemento pivotal de tudo aquilo ali é que não há discipulado sem a consciência de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós vimos que isto é uma revelação de Deus, não é uma cogitação humana. Nós vimos que pela via da cogitação humana ninguém chega aí. Como Paulo disse, se formos olhar com a lógica da religião, é algo absolutamente inaceitável porque é escandaloso.
Deus se fazer homem. Do ponto de vista do monoteísmo absoluto dos judeus, era algo completamente chocante. Nem o Messias eles esperavam que fosse Deus encarnado. Esperavam apenas que fosse um super ungido, mais do que todos os profetas, e que tivesse o poder do auto-perpetuamento, da continuidade para sempre, inaugurando uma era assim, mas não era Deus mesmo e absoluto, como em Jesus isto se manifestou e aconteceu. Então, de um lado, se a visão for a da lógica da religião monoteísta, é escândalo, como foi e continua sendo escândalo para a lógica monoteísta judaica, como continua a ser escândalo para a lógica monoteísta islâmica. É escândalo. Como também Paulo disse que seria loucura, na perspectiva da lógica filosófica. É loucura para os gregos, que são a representação arquetípica dessa tentativa de acessar Deus, de acessar a verdade pela via filosófica, reflexiva, do pensamento ou do intelecto. Então o caminho do discípulo começa numa revelação, uma revelação que não procede da lógica da religião, não procede da lógica filosófica, procede de Deus, porque é absurdo. É tão absurdo que ou ela se instala e se instila em nós como revelação divina, ou no máximo ela atingirá a nossa alma como cultura dentro da qual nós fomos criados. Aí é o Jesus do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, é o Jesus do pacote. Não é o Jesus Senhor, eu não sou discípulo dele, ele é apenas um ícone que representa o sagrado na minha existência, acerca do que eu nunca pensei muito, não desejo pensar, não há muito por que pensar, o time está ganhando, já é a 5ª geração que é assim, a gente segue juntos. E tem o seguinte, eu não sou muito dedicado não, mas toda vez que eu preciso eu faço uma fezinha e as coisas melhoram. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é de ter encontrado o absurdo mesmo. Ter ficado cara a cara com o fato de que Jesus é Deus. É homem como eu, podia ter minha altura, podia ter o tipo de cor de pele que eu ou você temos, era reconhecido em figura humana, mas subsistia em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus e se encarnou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso é loucura de um lado, escândalo de outro. Só se torna uma possibilidade na impossibilidade total daquele que pela fé se rendeu ao absurdo, porque foi chocado por uma revelação de Deus que o fez dizer: eu não entendo, mas não tenho como negar. É fato. Aí o processo começa. Segunda coisa que eu disse na quarta-feira passada é que o outro e segundo elemento pivotal de tudo que a gente viu até aqui, e em torno de cada uma dessas coisas há 1 mês e meio, 2 meses de carrossel girando, de conversas e de reuniões e de tudo mais. Só estou dando colunamentos. O segundo é aquele que se baseia no convite explícito ao discipulado. Se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E nós ficamos 2 meses e meio vendo isto aí. Os significados de cada uma dessas coisas. E sem aquelas compreensões do significado, a gente fica pensando que ser discípulo é apenas encaretar. É ficar com mau gosto. É virar religioso, é ficar brejeiro, é assumir algum estereótipo de descaso com a existência, o corpo, a estética, é assumir uma postura de uma humildade babante,
é ser discípulo. A gente fica pensando que ser discípulo é ficar adorando o cheiro de vela, gostar de passar horas e horas e horas e horas assentado no mesmo lugar, sem saber nem o que está sendo dito, mas imaginando que o ato de ali estar o coloca automaticamente na presença do Deus que habita o lugar, porque aquela é a casa de Deus. Eu sou discípulo por frequência, por não ausência. Sou discípulo como os bons funcionários da Caixa Econômica Federal são da Caixa, não faltam nunca. São discípulos assim. O indivíduo não sabe nem o que é, ou então, não entendendo aquilo que a gente ficou explicando 2 meses e meio, ele embarca em qualquer que seja a sugestão religiosa de um projeto de existência chamado de consagrado. Se tiver cara de consagração, ele embarca. Se for alguma coisa assim muito difícil, ranheta, que o cara tem que se lancetar, se proibir, eu gosto tanto disso, mas não vou mais fazer só porque eu gosto, eu preciso me negar a mim mesmo. Eu adorava caque, mas agora eu só vou vestir rosa-choque, que eu detesto. É brega, mas é para eu me negar a mim mesmo. É um sacrifício que eu estou fazendo para o Senhor. Recebe Jesus. Aí ele vai ficando neurótico. Aí aparece um dono de seita, vende um pacotão para ele, aí ele entra. Descobri agora uma coisa mais avançada, onde é mais difícil. Como um monte de gente que chega para mim e diz, olha, eu não vou ficar no caminho da graça porque não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Como diz o marido da Lígia, o Carlyle, qual é a frase que ele usa sempre quando eu chego lá? Ele sempre chega e me dá um abraço. Ô, Caio, ninguém se perde no caminho da graça. Eu digo, é verdade, no caminho da graça ninguém se perde mesmo. Não nesse movimentinho da gente aqui, no caminho eterno da graça de Deus, ninguém se perde. E isto é fato. Mas, pois bem, tem gente que vai crescendo de dificuldade em dificuldade. Pensa que o caminho do discipulado é uma escadaria da Penha, daquela lá no Rio de Janeiro. Não é nem a peregrinação para na via e no caminho de Santiago de Compostela, porque é charmoso. É para o Paulo Coelho fazer, na boa e tal. Não, esse aí não serve. É um turismo muito fácil. Eu estou precisando de um negócio esquisito. Tem que ter cheiro de enxofre quando a gente orar. Tem que ter alguma coisa. É discípulo, é isso. E precisa ser. Aí ele fica um tempo ali, ele se acostuma a fazer todos os exercícios. Claro. Qualquer um se acostuma a fazer exercício. Aí ele se acostuma, daqui a pouco ele já está querendo alternar, fazer uma variação. Vira uma espécie de treino de karatê. Aprendi a se catar, vou mudar para outro catar. Aí ele muda de denominação. Aí vai catar outra denominação. Aí para fazer outros exercícios. Agora é o exercício celular. Agora ele vai fazendo e virando. E no fim da vida, ele olha para trás e diz, meu Deus, eu fiz toda essa loucura, fiz toda essa viagem, continuo aqui angustiado, perdido, sem saber quem eu sou, com pulsões esquisitas dentro de mim, sem soluções para boa parte do meu ser, vivendo da esperança de que esse sacrifício todo tenha sido visto por ti. Ou seja, continua fazendo ainda a oração original do paganismo primevo. Por isto, é que sem essa compreensão do significado, do negar-se a si mesmo, tomar a cruz, o que cada coisa significa, ninguém vai de fato andar na compreensão do caminho do discipulado. O terceiro elemento pivotal, eu disse, é que
Jesus passou do "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo", para "Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me", e disse logo a seguir: "Em verdade eu vos digo que alguns dentre vós não passarão pela morte sem que vejam o Filho do Homem no seu reino", ou vejam o reino de Deus no seu poder, como diz Marcos. E cerca de 6 ou 8 dias depois de proferidas estas palavras, levou Jesus a um alto monte, transfigurou-se diante deles, seu rosto ficou luminescente como o sol, suas roupas brancas como a luz, apareceram-lhe Moisés e Elias em glória, falando com ele acerca da partida que ele estava para cumprir em Jerusalém, de acordo com Lucas. E no meio disso tudo, Pedro, Tiago e João mantêm-se acordados e ficam chocados com o que veem. Pedro toma a palavra e diz: "Senhor, façamos aqui 3 tendas. Uma será para ti, outra será para Moisés, outra será para Elias", não sabendo, porém, o que dizia. Cada um dos evangelhos que narram essa mesma narrativa dão a conotação da loucura da fala, da insensatez do dizer. Lucas provavelmente seja o mais explícito, quando diz ele não sabendo, porém, o que falava, porque era doideira total o que ele estava propondo. Aí vem aquela intervenção divina, uma nuvem luminosa os envolveu e dela procede uma voz que diz: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi". E aí eles caíram de bruços no chão e Jesus mesmo vem e lhes diz: "Não temem, levantem-se, ergam-se". E eles, quando abriram os olhos e levantaram a cabeça, não viram mais a Moisés, nem a Elias, nem a nuvem luminosa, viram só Jesus. E no fim, a viagem inteira do reino é a gente compreender Moisés, como nós vimos na semana passada, compreender Elias, compreender a história, compreender a evolução histórica da revelação de Deus, compreender o sentido daquela transfiguração para a espiritualidade mais ampla da vida, de que não há dicotomia entre corpo e espírito, é o rosto que se transfigura, a matéria não é má, todas as coisas são puras para os puros, a roupa se transfigura, a produção cultural do homem pode ser toda ela absorvida na glória de Deus, dependendo de qual seja a intenção de cada coisa no coração da gente. Nós vimos a liberdade que essa consciência da espiritualidade do reino de Deus produz. Tudo isso está dito, gravado, disponível para todo mundo ver de novo. Mas eu parei nas 3 tendas na quarta-feira passada. E para ilustrar assim de maneira dramática as 3 tendas, hoje nós não estamos nem na uma tenda nossa lá do outro lado da rua. A gente veio para cá. Por uma história da soberania de Deus em relação àquela tenda, que não é um problema, mas foi uma circunstância semanal que para mim foi extremamente útil, ilustrativa e de certo modo até agradável, porque abriram-se outras perspectivas. Então, eu quero ficar nas 3 tendas saindo delas. Eu quero voltar às 3 tendas para derrubá-las. É por isso até que aquela nossa tenda dali cobre uma ruína. Porque ruína já era. Então, o que quer que uma ruína seja, ela já foi. Quando a ruína ainda está presente, ela está sendo reutilizada em geral em razão do que ela já não é. Mas não em razão daquilo que um dia ela foi. E nós, que hoje queremos pensar nessas 3 tendas de Pedro, essas 3 tendas do
primeiro Papa, de acordo com a Igreja Católica, ainda foi modesto, ele quis construir 3 tendas. O pessoal fez o Vaticano e disse que é a igreja de São Pedro. E o pobre do Pedro ficou com a marca das 3 tendas. Um dia quis fazer 3 tendas e disse: não, Pedro, a gente vai te dar um Vaticano. Se ele ressuscitasse de entre os mortos, ele ia pegar uma britadeira doidinho, ia sair e ia matar Pedro na entrada do Vaticano. Tentando derrubar o Vaticano. Não eu não tenho nada a ver com isso. Jamais eu faria isto. Ele talvez recriasse a frase de: nesta boca jamais entrou coisa comum e imunda, que ele falou lá em relação a Cornélio e a comida sugerida no cardápio de Deus no lençol das perdições. Não, eu não como. Ele talvez saísse com uma dessa, que lhe era extremamente própria. Mas a ironia histórica é que o homem das 3 tendas ganhou o Vaticano como prêmio de uma variante pervertida da consciência da fé que se transformou em religião batizada de cristianismo. Acabou realizando a loucura piorada. Façamos 3 tendas, e se disse, mas era loucura, ele não sabia o que dizia. E o pessoal que se diz guardião dessa verdade, não fazem 3 tendinhas, fazem logo um estado e dão a ele a alcunha e o batismo, o cetro de São Pedro. Parece uma grande brincadeira, uma grande gargalhada a história inteira. Mas essas 3 tendas nos interessam muito, por uma razão simples: elas são a história aqui simbolizada de uma das nossas maiores tentações na perspectiva tanto da consciência do reino de Deus quanto da experiência do significado de espiritualidade, que é o que nós estamos vendo nesse 3º bloco do caminho do discípulo. Nós estamos falando do reino de Deus, do significado dele, já falamos algumas coisas, e dessa consciência espiritual que o reino de Deus produz, libertando a gente de lugares, libertando a gente do passado. Moisés tem a utilidade dele que permanece apenas no que diz respeito ao que não caiu em caducidade. Qualquer outra coisa que tenha caído em caducidade em razão da revelação de Deus no Evangelho está para trás. Moisés está reconciliado com isso. A conversa dele é sobre a cruz. Elias está reconciliado com isto. A profecia está reconciliado com o fato de que houve coisas dela que já passaram, houve coisas delas que se cumpriram em Jesus, houve coisas delas que se projetam, mas, como diz no Apocalipse, todo o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. É por isso que Elias, que é a figura arquetípica de todo esse grupo profético, está falando com Jesus juntamente com Moisés acerca da cruz, acerca da partida que Jesus estava para cumprir em Jerusalém. O papo da revelação é a cruz. Sempre é o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. Essa consciência nos reconcilia com o universo, com o cosmos, com as nuvens que se tornam glorificadas e luminosas, com a materialidade de toda a criação, com todas as dimensões da vida, com a história humana, alarga a nossa percepção. Agora, a contrapartida disso são as 3 tendas. Ou seja, o convite inteiro dessa espiritualidade do reino de Deus é para o ar livre. Isso aí é um sarau divino com Moisés e Elias cantando a cruz. Com glória, a abóbada do céu, no Monte Hermon. E de repente o cara quer tapar o céu
encobrir tudo, prender Elias, confinar Jesus, ou seja, a antítese do projeto do reino de Deus e dessa espiritualidade imensa, total, histórica, cósmica, ampla, livre, que goza a Deus em tudo e em todas as coisas e em todos os lugares, sem departamentalizações, sem frações, sem dizer isto é mais espiritual do que aquilo. Não, podendo assambarcar o todo da vida com glória, com transfiguração, porque a destinação de todas as coisas é glória. E todas as coisas são puras para os puros. A antítese disso, a contrapartida disso, são as 3 tendas. É a grande loucura. E a importância delas é porque elas são a maior tentação que a gente tem no curso da nossa existência espiritual, viajando e peregrinando neste mundo. Quanto a não praticarmos essa experiência da avant-première do reino de Deus, que é aqui na transfiguração apresentada de maneira simbólica e arquetípica, como a gente viu há 3 quartas-feiras atrás, olhando para 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18, Paulo falando da cara para fora para ser transformado de glória em glória, mostrando que a transfiguração se existencializa sempre. A grande tentação quanto a parar esse processo é o significado das 3 tendas. Sempre foi, sempre será. O que está acontecendo lá em cima? É a corujinha? É a bichinha linda lá, estão aí sempre. Elas ficam variando daqui lá para a tenda, da tenda para cá. Ainda bem que só ficam nesse pedaço, porque elas são maravilhosas, né? Então, e elas não têm 3 tendas, elas voam por aí. É por isso que ela está ali agora. Então, olha só, na realidade, as 3 tendas são a antítese de toda essa convocação para essa liberdade de provar a Deus em todas as coisas. E elas são uma tentação que estão presentes desde sempre e estarão presentes para sempre conosco enquanto a jornada for esta aqui. Ninguém fique pensando que está livre das 3 tendas para sempre. Elas voltam, elas são recorrentes. A gente vai na liberdade de Deus, daqui a pouco 3 tendas. Dá aquela coisa, vamos fazer 3 tendas, tá bom demais, aleluia, glória a Deus. 3 tendas, basta ficar bom demais que o cara quer fazer 3 tendas. Quando está muito ruim, ele não quer tenda nenhuma. Me tira daqui, Jesus. Parece a minha papagainha, a Polly, que desapareceu lá. Caio, me tira daqui. Quando o negócio estava muito bravo, me tira daqui. Agora, quando transfigura, dá aquele surto, 3 tendas. Não vamos perder isso, não. Pelo amor de Deus, aleluia, nosso, a gente viu, vamos confinar. Desde sempre foi assim. Desde o Gênesis é assim. É sempre essa tentativa de confinamento. De ver se a gente enquadra Deus. O Abraão é aquele louco que sai andando sem saber para onde vai, por isso é o pai da fé. Porque é o inenquadrável, é o hebreu que vai adiante, que vai só usando tenda. A tenda o segue, ele não segue a tenda. A tenda é dele, ele não é da tenda. Ele levanta e a leva, e ela obedece. Ele não diz, façamos aqui 3 tendas para ficar aqui. Ele diz, tá bom para mim aqui, vou fazer tenda aqui hoje. Amanhã ele diz, não está bom para mim aqui, farei tenda onde fica for bom para mim. Mas não tem nenhum aqui que determine a tenda, só tem um homem a quem a tenda serve. Caminhando. Mas logo adiante você começa a ver essa tentativa de vamos ver se a gente fica em algum pedaço. Aí Deus os manda lá para o Egito. Ficam 430 anos no Egito. É tempo aberto, é um Brasil de existência no Egito. Você se sente brasileiro? Hein?
Essa terra é sua? O Brasil é nosso? Você imagina os judeus, 430 anos lá, no Egito, se sentiu em casa, no mesmo tempo em que lá também moravam os Ixos, no mesmo tempo em que os hititas também colocaram uma base poderosa lá, perto da delta do Nilo. E hoje em dia a arqueologia sabe que até os gregos, os pré-gregos, a civilização minoana, esteve presente lá. Hoje há achados arqueológicos que mostram que os hebreus conviveram na mesma época com ixos, hititas, egípcios e gregos. Imagina a troca que houve naqueles 430 anos. Todos esses povos tinham seus templos, seus deuses, suas super tendas de pedra, sem falar que o Egito é o campeão mor de façamos aqui 3 tendas para sempre, de marcar lugar, de fazer xixi cósmico histórico. Ninguém arranca. Eu sou Kelpis, eu sou Kefren, eu sou Miquerinos, que é até uma coisa que parece com um mictório. Miquerinos, mas ninguém me tira. Eu fiz xixi nesse chão daqui, ninguém me arranca. E é um arquétipo tentador para eles. Vocês vejam que toda hora eles dizem para Moisés: oh, todos os povos têm isso, têm aquilo, só a gente que não tem. Aí eles vão sempre reclamando que os outros têm, do que eles não têm, porque eles sabiam o que havia pelo mundo e eles ajudaram a construir aquelas magnificências de fixidez em pedra que são os monumentos egípcios. Aí eles chegam em Israel com uma vontade danada, não era Israel, era a terra de Canaã, de ver-se limpando a área. Eles estabelecem a sua fixidez, mas não conseguem. Que luta de lá, luta de cá, os inimigos vão salvando-os de se fixarem tanto. Até que chega a hora em que eles sentem que eles estão naquela posição de tudo bem. Aí eles dizem: façamos aqui uma tenda. Vamos fazer um templo para o Senhor. E era uma história já velha, e que o Samuel dizia: não faço isso não. É igual a história de tenhamos um rei. Todos os povos têm, a gente precisa. É sinal de status, de establishment, de fixação, de institucionalização. Façamos aqui, tenhamos o nosso rei. Todos têm, a gente tem que ter também. Todos têm templo, façamos um templo. E o pretexto é sempre espiritual. A arca da aliança precisa descansar. Precisa de repouso. A arca, uma arca que Deus já tinha feito com negócio, com 2 varas para viver sendo carregada. Até o projeto era móvel, era para levar a bichinha para lá e para cá. Aí eles já estavam cansados, de saco cheio, disseram que a arca estava cansada. Não tem que arranjar um repouso para a arca, coitada da arca, já rodou para lá, rodou para cá. Era o pretexto piedoso, o repouso da arca. Coitada da arca. Já andou demais, façamos 3 tendas, não, façamos uma grande, um tabernáculo primeiro poderoso, depois a gente vai fizeram um tabernáculo de Silo, e depois a gente vai fazer um templão, lá em Moriá, celebrar Abraão, Isaac, aí vai ficar maior ainda, e a gente dá um descanso para a arca, como se a arca fosse descansar num templo feito por mãos humanas. Ela acabou desaparecendo. E o Indiana Jones não achou, e ninguém também. E aí o livro do Apocalipse faz a bichinha reaparecer, sabe onde? João diz: eu vi a arca da aliança diante do trono de Deus nos céus. Porque se a bichinha tiver que ter um lugar, é lá. Aqui é para carregar. Aí o templo foi derrubado por causa do culto à fixação, as 3 tendas, com um ofício fixo. Com as 3 tendas vêm os sacerdotes oficiais, vêm os levitas, com as 3 tendas vêm as ordens dos cultos, com as 3 tendas vêm os ritos, vêm as cerimônias, vêm os dias santos, vem o Deus de agenda. Com as 3 tendas surgem
todos os pacotes que dizem qual é o dia da graça de Deus, quando não é o dia da graça de Deus, quando é o dia que Deus cura, quando é o dia que Deus não cura, quando é um dia que Deus não pode curar porque a gente não quer que Ele cure, o nome desse dia é sábado, enfim, são as 3 tendas. E foi o que eles fizeram o tempo todo. Com as 3 tendas vêm também os assassinos de profetas. Com as 3 tendas vêm os fiscais da verdade. Com as 3 tendas vêm aqueles que dizem ele é herege, matemo-lo. E mataram assim profetas e profetas e profetas. As 3 tendas têm seu centro de poder. E é sempre assim e sempre assim será. E aí aquele templo foi destruído, aquela tenda veio abaixo. Nabucodonosor acabou com ela. Aí eles voltaram, quando voltaram, vamos angustiadamente construir de novo, construir outro templo. Mas aí já não tinha mais a arca. A arca já tinha rodado, sumido. Ninguém sabia onde ela estava, nem os templários acharam, nem o Dan Brown encontrou até hoje a arca. Já não tinha mais, aí fizeram um templo merreca. Não tinha arca, mas vamos fazer um templo, não tem arca, mas não tem problema, não tem mais glória. Icabode, Urra-Jeg, Icabode, Urra-Jeg. Ontem meu amigo Bento me brincou sobre isso, quando que um amigo nosso publicou um livro chamado Icabode. Aí, como era uma trilogia, ele sugeriu, diz, olha, esse aqui é Icabode, o segundo você faz a Arra-Jeg, e o terceiro, para concluir, um pai d'égua. Icabode. Pois bem, então, a glória da arca tinha ido, foi-se a glória de Israel, ficou só a memória, não tem mais glória, mas tem a gente. Vamos fazer um templo a nós, né? Aí o templo já vira para nós, já não é mais do pretexto da arca. A arca cansou tanto que sumiu, agora quem está cansado somos nós. Vamos fazer o templo. Tragam os dízimos à casa do tesouro, aqui é a casa do tesouro, aqui são as 3 tendas, Deus só aceita dinheiro aqui, se não puser aqui, em qualquer outro lugar é mal. Nem que seja socorrendo um pobre caído à beira do caminho, dinheiro não pode ser colocado no altar da dor humana, só na casa do tesouro. Não tem mais arca para repousar, mas tem sacerdote para sustentar. É a política das 3 tendas. E aí, depois constrói o templo de Herodes o Grande, fica todo mundo impressionado com a tendona. Mestre, ó que pedras! Se o cara tem que estar muito surtado mesmo para pensar que Jesus vai ficar impressionado com a construção de Herodes o Grande. Imagina só! Mestre! Ó que pedras! Ó que construções! Feita pelo arquiteto Frei Serapião, tudo grande, descomunal, enorme. Aí Jesus disse, vocês estão vendo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aproveitou, foi derrubando até o fim do mundo. Ali em Mateus 24, começou por ali, não parou nada, até o sol escurecer, a lua se transformar em sangue, a terra inteira se tsunamizar e quebrar tudo, nação contra nação, desgraça abominável da desolação, tá morrendo tudo, fogo e enxofre, então veio o Filho do Homem. Já que vocês estão falando aqui de, ó que templos, ó que construções, vocês me deram até uma boa ideia para falar sobre tudo que o homem destruiu, que vai cair mesmo. E esse templo aqui já era. Mas Pedro não estava vacinado contra essas coisas, porque ninguém está. A nossa pulsão pagã chama fixidez de segurança. A nossa doença pagã chama continuidade de verdade. A nossa doença pagã chama tempo e antiguidade de garantia de respeitabilidade e de seriedade.
a nossa consciência pagã, precisa marcar significados com coisas que, em sendo construídas, se tornem maiores do que o significado, porque a gente passará agora a dedicar a energia da nossa alma à manutenção daquilo que apenas seria uma simbolização de uma coisa muito mais importante anterior e que não pode nem mesmo ser erigida por mãos humanas. Aí a gente, sem querer, depois de um tempo, está cultuando um ídolo que não tem cara nem de homem e nem de coisa alguma que pareça com a criação de Deus, mas é o culto nosso, a nossa própria história, a nossa própria simbolização, a própria tenda que a gente construiu, a quem construiu a tenda, ao cara que teve a ideia, a história inteira da construção da tenda, que hoje me faz o homem mais feliz do mundo saber que eu pertenço à história da construção dessa tenda. Isso me dá tanta satisfação, me dá mesmo orgulho. Eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte disso. Esse cara não só construiu a tenda, mas a fez de aço inoxidável e ficou preso dentro dela. Está aí, já definido. É tentação nossa construir 3 tendas em relação também ao que significa pensamento acerca de Deus. Isso não tem a ver apenas com as materialidades, tem a ver com as arquiteturas e construções de pensamento. O que é a trindade do cristianismo, senão a construção de 3 tendas para Deus? Todos nós sabemos que a Escritura revela a Deus, e Jesus afirma tal revelação, chamando a Deus de Pai, tratando a si mesmo como filho do Pai, dizendo eu e o Pai somos um, e dizendo que enviaria o Espírito Santo, que era da parte do Pai, e que falaria e daria o que era dele, porque receberá do que é meu. Isso é tudo o que Jesus fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí mistura tudo, não em 3 tendas, em tenda nenhuma. Mistura isso tudo na única tenda onde Deus habita. João 17, quando ele diz que a finalidade disso tudo é para que agora, Pai, assim como eu sou em ti, tu és em mim, sejam eles em nós. Porque a minha vontade é esta, é que tu estejas em mim, eu esteja neles e eles estejam em nós. Esse é o templo, essa é a única tenda que não é construível, ela é relacional, ela é de comunhão, ela é o paradoxo do ser finito, mas que é habitado pela eternidade. Ser morada do Deus eterno. E Jesus diz que Ele e o Pai vêm e fazem nós morada pela ação do Espírito Santo e não cria nenhuma departamentalização. Os 3 são um. Mas o cristianismo teve que fazer 3 tendas. Uma será para o Pai, uma será para o Filho, outra será para o Espírito Santo. Ainda tem gente que diz, não, essa foi a era do Pai. Agora esta é a era do Filho. Estamos entrando na era do Espírito Santo. Ainda está tudo em era. As tendas viraram aeões. Dispensações. A dispensação do Espírito. Eu não sei o que é isso. Se o Espírito de Deus não estivesse sendo dispensado o tempo todo, não haveria vida. Se Deus pensasse só em si e recolhesse o seu espírito, o livro de Jó diz, toda a carne a uma expiraria e tudo voltaria ao pó. E o Salmo 104 diz que de nós, a toda a criação, a abelhinhas, até a existencialidade mais profunda do meu ser, o todo da criação é revitalizado pelo Espírito Santo. Envia sobre a terra o teu Espírito, ele diz, e todas as coisas
florescem, se regeneram, são pentecostes vegetais, como há pentecostes animais, bichos parindo, são graças divinas, assim como há pentecostes existenciais, tudo é obra do Espírito de Deus. A nuvem luminosa e o rosto do Cristo resplandecente estão no mesmo ambiente da transfiguração. Vai juntando o pacote que você vai ver como vai abrindo tudo. 3 tendas a gente faz em todas as outras coisas. Nós criamos também as 3 tendas que tem a ver com Deus, Jesus e a igreja. Essas 3 tendas, essa aí hoje em dia é mais famosa, sendo que a da igreja é maior. A tenda da igreja ficou imensa. A do pai está pequena. A do filho está média no tamanho só porque o nome dele dá um certo ibope. Tem uma pegada de atração e sedução. Por isso a tenda do filho está maiorzinha. Mas grande mesmo é o templo maior. É aquela coisa enorme. É aquela baleia, aquele cachalote guloso. É aquela tenda. Dizendo, Deus só opera aqui quartas, quintas, sextas e domingos, nos horários tais e tais. E a tenda, 3 tendas. Aí vai pensando, como você já fez tantas tendas. Os seus encapsulamentos de Deus. Geralmente, essas tendas se manifestam como neurose. Como fixação. Lá do Asterix, do Ideia Fixa. É ali, aquela neurose asterixista. Do Ideia Fixista. Então, o cara fica com ideia fixa. 3 tendas. Aí, vocês já viram aquele indivíduo? Quantas 3 tendas vocês já seguiram? Lembram do tempo que as 3 tendas eram os livros do Otmani? Todo mundo cobertinho por aquelas 3 tendas. Juan Carlos Ortiz, 3 tendas. Todo mundo, toda hora são os 3 capacetes, as 3 tendas, os 3 são confinamentos, o tempo todo. E se não houver isso, o nosso paganismo fica extremamente inseguro. A gente precisa dessas definições. Essas tendas acabam virando tudo que fixa. Vira Vaticano, vira cartório, vira igreja como lugar físico, vira pacote doutrinário, vira seminário, sem o qual ninguém é ungido e um profeta do Senhor nos ambientes históricos. Vira escola de rabino, vira o que você quiser. 3 tendas. 3 tendas são a concessão do homem ao espaço que nós achamos seja razoável para Deus. E 3 tendas é a manifestação suprema da nossa loucura. É querer transformar Jesus, Moisés e Elias em gênios da lâmpada. Vamos botar aqui os 3 aqui no... Literalmente vamos botar aqui os 3, as 3 tendas. Aí quando a gente quiser a gente esfrega. Agora é hora de Moisés. Vamos descer o porrete, é hora de Moisés. Sai, Moisés. Chuva, fogo, Elias, ano de Elias. Aí, hoje eu tô tão carente, quebrado, ninguém me entende, a igreja me abandonou, eu tô precisando do gênio de Jesus. Ele é o mais misericordioso de todos, então, nessas horas é que a gente precisa de Jesus mesmo. Existencialmente é assim que a gente já fez bilhões de vezes na vida, de acordo com a conveniência da hora, do momento, do processo histórico. Tendas que a gente vem construindo o tempo todo e querendo gerar confinamentos para Deus.
Ou quando a gente acha que determinadas práticas obrigam Deus a certas coisas em nosso favor, é a ideologia das 3 tendas prevalecendo. Não, se eu jejuar tantos dias, se eu puser o joelho no milho, enquanto isso também, se eu ler o Novo Testamento no período não sei quantas vezes, ele determina lá uma quantidade quase absurda de leituras, e se eu não faltar reunião nenhuma, e eu vou fazer uma consagração especial nesses dias, em vez de entregar o meu dízimo no final do mês, todo o dinheirinho que eu ganhar, se eu ganhar todo dia um dinheiro, eu vou lá e vou depositar. Porque eu quero demonstrar para o Senhor que eu não fiquei nem com juros, nem com a correção monetária da espera. O cara está nessa fixação. Aí ele acha que se ele fizer isso, o resultado é bom. Porque na perspectiva dele, Deus está condicionado por aquele processo. É tenda, gente. É confinamento, é aprisionamento. É Deus à minha disposição. O que Pedro iria aprender é que eu tenho que confiar para sempre no Deus indisponível. Eu sirvo o Deus indisponível. Aí você diz, mas o teu Deus é indisponível? Absolutamente indisponível em relação ao meu capricho. Mas olha, totalmente. Já me deu provas mais do que cabais. Eu não fiquei careca de saber ainda. Talvez não fique porque eu não estou fazendo teste, já faz tempo. Mas eu sei que Ele é indisponível para os meus caprichos. Eu sei que Ele é disponível apenas para a vontade dEle quando eu me alinho a ela. E vá dormir com esse barulho. Eu sei que Ele responde às minhas orações que pedem segundo a sua vontade. E pela graça dele, Ele não responde às minhas orações que pedem conforme o meu capricho. E é o que me salva a mim, a minha mulher e ao mundo. Se Deus tivesse ouvido as orações todas que eu fiz, o mundo já teria acabado. Então, eu sirvo ao Deus indisponível. Eu que estou disponível para Ele, preciso estar todo dia segundo a sua vontade. Mas eu tenho que me contentar com o fato de que todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E não pode dizer para ninguém com certeza absoluta, o mover de Deus é nesta direção. Na hora que o idiota faz isto, como um guarda de trânsito celestial indicando o fluxo para Deus e os anjos, numa esquina do universo do Espírito, na mesma hora, ele não sabe que Deus está num lugar que ele nem sabe que existe, enquanto ele está papagaiando a propaganda de que o mover de Deus é nesta direção. Se Deus for na direção dele, Deus entrou na tenda, virou hamster. Deus não entrou na tenda. A nuvem luminosa acabou com a tenda. O templo não controlável pelo homem, aqui representado por essa nuvem luminosa que vem e envolve todo mundo, destruiu o assunto da tenda. Porque o culto a Deus tem que ser na liberdade de nuvens, de vento, isso significando não correr atrás do vento, significando a disposição em confiança de continuar seguindo a Jesus, porque quando acaba isso tudo, qual é a visão última? Qual é a escatologia da transfiguração? Acabou tudo, ficou só Jesus. E Jesus vira para eles e diz, seguem-me, vamos descer o morro.
A única maneira de que o reino de Deus continue no processo de se reatualizar dentro de mim, sem que eu caia na fixação das 3 tendas, é até mesmo mediante o desaparecimento de todas as impressões que fazem a gente ficar com a vontade de contingenciar o milagre, de circunstancializar o poder de Deus, de confiná-lo. Some tudo, fica só Jesus, e Jesus está sempre dizendo, então vem e segue-me. Gostou? Gostaram? Gostaram? Então vem e sigam-me. Eles nem mal sabem que Jesus está descendo e que lá embaixo, na escuridão, tem um pai com um filho possesso, que tem 9 discípulos lá, apóstolos, a noite inteira, não na transfiguração, na desfiguração, tentando expulsar os demônios sem conseguir. E aí, quarta-feira que vem, a gente vai ver como o caminho da transfiguração precisa nos levar para o caminho da desfiguração, do encontro com a feiura, com a impotência. Porque para quem estava tentado em fazer 3 tendas, a salvação do cara é saber que neles não há poder nenhum e que ficaram a noite inteira dizendo, sai! E o diabo dizia, não saí, não sai. Sai! Não saio. Sai! Não saio. Pedro podia até dizer, João, corre, Tiago, pega uma das tendas e traz aqui! Para ver se sai. Quarta-feira que vem a gente prossegue. E é uma viagem. Quem a fizer compreenderá muita coisa. E como Jesus disse, bem-aventurados sereis se as praticardes. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Queria que ninguém saísse, que a gente terminasse solenemente, tá bom? Maravilha. Alguém quer orar? Não é pelo seu dedo midinho, nem pelo seu vizinho, nem pelo maior de todos, muito menos pelo catabolo, catapiolho, fura-bolo e catapiolho. Por favor, ore pelo que você ouviu, se teve significado para você, então expresse isso diante de Deus, não diante de nós, é para Deus que você está orando, não é recado para nós que você está dando, nem é um resumo do que você ouviu que você está fazendo. É a resposta do seu coração a Deus. Isto é oração para Deus. O resto é orando a Deus enquanto eu falo com vocês. Entenderam? Então, se no seu coração houver uma oração a Deus, ore. Senão eu orarei no meu ar. Vamos orar. Quem quiser. Se alguém quiser. Aqui, Pai, eu acredito que todos os meus irmãos aqui essa noite querem reconhecer essa necessidade que temos de construir a tenda, de tentar, ó Deus, fazer de um lugar, aquele lugar onde o Senhor habita. Meu Pai, a gente bem conhece os nossos caminhos, bem sabemos de onde viemos, ó Pai, e por isso queremos te louvar essa noite, Pai. Amém. Pedir ao Senhor que a Tua graça nos tire cada dia mais dessa tenda. Sim. Mas não só nos tire dessa tenda, mas que a gente consiga também caminhar, assim como Abraão caminhava, Senhor. E que a tenda não tinha um lugar fixo, ela ia no caminho. Ó, Pai, porque o Senhor vai no caminho conosco, Senhor. Amém. E é isso que nós temos aprendido, Pai, que nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Amém. Pedimos que o Senhor continue fazendo a Tua obra, a obra do Teu Espírito em nós, fazendo que as vendas se caiam, que toda escama se caia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos isso por amor do Teu nome. Amém, Senhor. Que o Senhor continue. E aqui eu quero falar pelo meu nome, pelo nome de muitos aqui, eu sei, essa noite, Pai. Que estão desejosos de que o Senhor habite totalmente em nós. Amém, Que Senhor. nós nunca mais venhamos ficar dependentes de tendas. Sim. Mesmo sabendo que a nossa fraqueza humana, Senhor, sempre quer voltar para as tendas. Sim. Em algum momento a gente quer retornar.
mas pedimos a tua graça aqui essa noite. Sim, Jesus. Pedimos o teu amor sobre nós. Amém. Ó Deus, de maneira que nós, cada dia, Senhor, não venhamos mais fazer 3 tendas, Senhor. Mas que a cada dia o Senhor habite em nós de fato. Amém. Em todos os caminhos, em todos os lugares. Que nós vamos entrar e sair das tendas. Amém. O Senhor vai estar habitando. Amém, Em nome Jesus. de Jesus. Em nome de Nos Jesus. ajude no nosso caminho. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.